Se você é nova no mundo dos doramas ou já é dorameira de carteirinha, esse vídeo é pra você porque embora quase não seja mencionado, a verdade que poucas dorameiras conhecem é de que existe uma plataforma secreta no estilo da Netflix, com a ressalva de que nela você consegue assistir doramas sem medo de ser feliz e sem precisar se tornar assinante da plataforma. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Faz muito tempo mesmo desde a última vez em que falamos sobre doramas imperdíveis que se encontram disponível completos e sem compromisso para assistirmos no Viki. Então que tal matar a saudade e ficarmos por dentro de algumas das novidades incríveis que chegaram nesse meio tempo e que vocês não podem deixar de conhecer. Lembrando que caso tenha caído aqui de paraquedas, deixa o like e se inscreve no canal porque isso me motiva a continuar trazendo vídeos para vocês. Acreditem ou não, mas um dos doramas mais perfeitos dos últimos tempos se encontra disponível na versão completa na plataforma do Viki. E se você ainda não assistiu, eis aqui o momento perfeito para dar uma chance. Desde que esse dorama foi ao ar, eu me encontro completamente obcecada por eles, então provavelmente já devo ter falado inúmeras vezes sobre ele por aqui, e para resumir, basicamente em Amor nas Entrelinhas, vamos acompanhar a história de uma bela mulher que foi abandonada no altar, e para ajudá-la a superar sua melhor amiga tem a ideia de levá-la em um jogo de mistérios e assassinato, ambientado na era republicana, onde os jogadores assumem novas identidades e encenam tramas fictícias. Porém, ao chegar no jogo, ela se depara com um general intrigante por quem passa a se sentir cada vez mais atraída. E com uma pequena ajudinha do destino, seus caminhos se entrelaçam à medida em que eles se esbarram tanto no jogo quanto na realidade. A trama em si é uma delícia, os figurinos são impecáveis, e não vou nem mesmo chegar a mencionar sobre o ambiente de realidade virtual, porque as cenas dentro do jogo são as minhas preferidas. Mas a melhor parte de tudo isso é o fato de que o dorama retrata uma história de amor madura, que se desenvolve de maneira natural, e que tem todos os clichês inclusos, mas tudo acontece na medida certa sem se tornar algo meloso demais. Sério, esse dorama é incrível. Ele me lembra muito o estilo do dorama Você é Minha Glória, que até então nesses 5 anos como dorameira, eu acreditava que era um dos melhores do gênero, mas Amor nas Entrelinhas conseguiu superar. Por volta do final de 2024, As 9 Camadas de Púrpura foi ao ar, e se tornou uma verdadeira febre da comunidade dorameira devido ao fato surpreendente de que o dorama na época havia sido protagonizado por atores novos que não eram relativamente conhecidos, bem como foi uma produção de baixo orçamento, tanto é que eles nem mesmo chegaram a fazer campanhas de marketing para a divulgação do lançamento. E ainda assim o mais chocante de tudo foi que o dorama conseguiu superar muitas produções com orçamentos milionários. Essa é uma surpresa maravilhosa que você não pode deixar de conhecer, principalmente se gosta de um romance com viagem no tempo e segunda chance no amor. A protagonista dessa história carrega algumas cicatrizes do passado, tendo perdido a mãe muito jovem, e mais tarde sendo forçada a entrar em um casamento sem amor, apenas para descobrir que seu marido nutria um caso secreto com sua meia-irmã. Desolada, ela decide pedir o divórcio e retornar para sua terra natal, mas durante sua viagem de retorno, ela se envolve com um nobre general que estava sendo perseguido, e isso resulta em sua morte. Porém, ao acordar, ela percebe que viajou de volta no tempo para quando ainda era uma garotinha, com a ressalva de que dessa vez retornou com todas as suas lembranças do futuro. Assim como ela, o nobre general também compartilha seu segredo de renascimento, e por isso, visando benefícios em comum, a dupla concorda em se casarem e formarem uma aliança na esperança de que essa união possa ajudá-los a pôr um fim aos vários escândalos familiares e à agitação política que os cerca. Ambientado na China durante os anos 70, história de amor nos anos 1970, segue uma jovem ambiciosa e à frente de seu tempo que sonhava em um dia ingressar na faculdade e ter melhores condições de vida. Infelizmente ela vivia em meio a uma época em que o sistema de vestibulares havia sido abolido, e a única forma de entrar na faculdade era através de uma carta de recomendação. Determinada em se tornar uma funcionária modelo, ela vê a chance bater em sua porta depois que um antigo colega de escola se machuca enquanto salvava alguns trabalhadores, e por isso se candidata para cuidar dele, acreditando de que dessa forma aumentará suas chances de conseguir uma recomendação para estudar utilizando a imagem de cuidadora de um herói local.
Mas infelizmente para seu azar, as coisas não funcionam exatamente da maneira que ela esperava, e conforme a pressão da realidade passa a se tornar cada vez maior, o casal concorda em entrar em um casamento de fachada, a fim de aliviar seus respectivos fardos. Mas o que eles não imaginavam era de que a experiência de compartilharem uma vida juntos resultaria no aprofundamento de seu relacionamento. Se você já assistiu Amor nas Entrelinhas, amou a ideia de um romance ambientado na era republicana, e daria tudo para poder assistir um romance com foco apenas neste período, então você precisa conhecer Apaixone-se. Na verdade, esse foi o primeiro dorama que assistiu com este ator, e desde então tanto ele quanto a atriz protagonista se tornaram os meus preferidos. Porque não é brincadeira o tanto que esse dorama é bom. Só para vocês terem noção, ele foi ao ar lá em 2021, e ainda assim ao longo desses 5 anos, de tempo em tempos, sempre retorno para assistir como se fosse a primeira vez, se passando em meio à década de 1926. A trama tem início depois que a filha mais nova de uma família rica retorna para sua cidade natal após a morte de sua mãe, a fim de se vingar, e descobrir a verdade por trás da morte de seu irmão, bem como o real motivo por trás do divórcio de seus pais. Porém as coisas se complicam quando explode um golpe do Estado, comandado por um poderoso general, que ascende ao poder. A melhor parte de tudo isso está no fato de que ambos os protagonistas foram feitos um para o outro, eles são inteligentes, perspicazes e astutos. Com o protagonista sendo frio e indiferente com todo mundo, menos com sua amada, com a mocinha, ele se transforma em um homem gentil, carinhoso e protetor. Mais quente que água fervente, borboleta atiradora, é uma joia subestimada que irá retratar uma história de amor entre uma mulher mais velha e um homem mais novo. Aliás, nos últimos dias tenho sentido uma falta enorme de assistir doramas de romance onde a protagonista se apaixona primeiro, então se também estiverem se sentindo assim, e quiserem que eu traga uma lista atualizada, comenta aqui embaixo. Enfim, a trama tem início depois que uma jovem que estava passando por um momento difícil em sua vida recebe um pedido de ajuda de um rapaz do interior que ela sustentou por um curto período de tempo. Comovida por seu espírito de autossuficiência, ela resolve ajudar o rapaz, em um momento em que ele estava prestes a desistir de seus estudos, e não tinha ninguém com quem contar para apoiá-lo ou incentivar. 6 anos depois, ele agora é um profissional bem-sucedido, que retorna à cidade por causa de um acordo comercial, e graças a isso o destino cruza seus caminhos mais uma vez. Com apenas 21 episódios, Amo Você Daqui Até a Lua. É uma comédia romântica super fofa que começa de maneira mais inusitada possível depois que um cirurgião bem-sucedido, que luta constantemente com a solidão e a pressão de seu pai controlador, decide sair do ninho e morar sozinho. Pouco tempo após se mudar para sua própria casa, ele ganha uma nova vizinha alegre e cheia de energia que é o completo oposto dele. Apesar de sua aparência leve, ela se importa profundamente com quem ama, e veio à cidade grande para tentar convencer os avós paternos a retomarem o contato com seu pai. Depois de um mal-entendido que os aproxima, a dupla se conecta por meio do amor em comum pela confeitaria, e começam a se apaixonar um pelo outro. Em Um Mar Calmo e Dias Lindos com Você, teremos um romance japonês super fofo que começa com casamento arranjado para mais tarde se transformar em amor verdadeiro. A história se passa em 1936, e segue a terceira filha de uma família governada pelo patriarca com uma mão de ferro, que certo dia recebe um ultimato, depois que seu pai lhe revela que ela irá se casar com um oficial da Marinha Imperial, um homem que ela nunca nem sequer chegou a ver antes, e muitos menos o viu no dia da cerimônia de casamento, pois ele não pode comparecer devido ao treinamento. Quando finalmente se encontram, eles têm dificuldades para se conectar devido à personalidade tímida e estoica dele, mas conforme o tempo passa gradualmente aprendem a se entender. Como indicação bônus fica aqui um dorama que comecei a assistir recentemente, e que estou amando cada segundo. O drama também se encontra na plataforma, porém está disponível apenas para assinantes. Quem quiser assistir sem compromisso também conseguirá encontrá-lo no aplicativo vizinho. Vale dizer que essa é uma produção de mistério com investigação que se passa em 2 linhas de tempo diferentes. Passado e futuro se entrelaçam depois que um analista de comportamento criminal é tirado da aposentadoria, após um assassino em série preso ser ligado a outras mortes não solucionadas através de evidências de DNA, e insistir que o analista participe da investigação, acreditando que dessa forma o mesmo poderá provar sua inocência. Trazido de volta a um mundo que ele pensava ter deixado para trás há 33 anos.
O analista se vê sendo forçado a enfrentar o ambicioso promotor com quem compartilha um passado complicado em busca da verdade. Mas, como em muitos casos arquivados, a verdade não é tão simples quanto parece. Esses foram apenas alguns dos melhores doramas que chegaram nos últimos tempos e que podem ser assistidos sem medo de ser feliz, mas caso queiram que eu traga a parte 2, ou até mesmo indicações que podem ser assistidas apenas por assinantes, comentem aqui embaixo porque quem manda são vocês. Um grande beijo e até a próxima!